Não é engessar um atendimento ou criar metodologias que vai fazer o cliente comprar ou não comprar. É você conduzir um atendimento da forma mais humana e delicada possível para que ele entenda que não é pagar um valor, é sentir valor agregado naquilo que ele está recebendo ali. E ele entra num espaço que chega no momento que o preço já não importa. Ou não tem mais preço. Sim. Nessa mesa, nesse momento de negociação, não existe preço. Existe como eu estou sendo tratado. Seja bem-vindo a mais um Lampaguejando, esse novo episódio que chega até você justamente porque separamos os melhores assuntos para estar falando com você, profissional do digital, você, empresário, você, amigo simpatizante que vive esse mundo do empreendedorismo e quer saber mais das novidades que nos cercam. Então, eu peço um favor, passe para aquele amigo que você sabe que precisa ouvir esses assuntos. Passa para aquele sócio que muitas vezes ignora assuntos complexos que a gente traz aqui, porque eu tenho certeza que esses episódios que são propositalmente pequenos para você ouvir, talvez às vezes dentro de um veículo, às vezes talvez lavando uma louça, são assuntos que com certeza mudam o seu dia através do que a gente traz aqui. Então, fica aqui o compromisso com você, de você compartilhar esses materiais com quem você acredita que precisa. E mais uma vez, somos mesmo aqui com o Elton Teodoro. Vambora. E a gente vai estar hoje entrevistando uma pessoa que tem um assunto muito importante. Quase que geral, da época dos gregos e primórdios já se falava desse assunto. Não. E é interessante porque é um assunto que ele tem uma palavra que fala muito sobre nós mesmos, né? É interessante a gente ter que falar em tempos como hoje de algo que tá aqui dentro. Acho que é uma pauta que precisa, é importantíssima e precisa ser levantada, né? E a gente agradece a pessoas como a nossa convidada de hoje por defender e levantar essa bandeira, né, no mundo dos negócios. Ela que é expert em experiência de serviços excepcionais pelo Instituto Disney, pós-graduada em gestão de relacionamento com cliente, graduada em administração, tem um MBA em gestão financeira, alguém que está há anos aí no mercado, hoje atuando como palestrante, consultora e movimentando esse assunto que para mim, né, particularmente, né, eu amo falar sobre relacionamento, sobre atendimento. Elidiane Diniz, obrigado demais por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, né, o momento, o espaço, a oportunidade de estar falando de um assunto que eu particularmente sou apaixonada por Maravilha. falar. Já trabalhando com cliente, somando tudo mais ou menos uns 20 anos, vou entregar a idade, né? Mas Começou muito nova. Comecei muito nova, então falando de um assunto que realmente me encanta, né? Legal. No sentido literal da palavra. Então, atuo com atendimento a cliente, faço palestras e converso com as empresas. Na verdade, eu estimulo os funcionários de grandes empresas a atuarem de uma forma diferenciada na forma de atender. Excepcional. Exatamente. Então, hoje a gente cuida do atendimento humanizado, né, que a gente foi se deixando perder ao longo do tempo. A gente divide hoje o atendimento em duas fases. Eu digo para você que hoje, principalmente depois da pandemia, do e-commerce que veio aí, explodiu, a gente dividiu a forma de atender em duas partes, né? O atendimento presencial, o atendimento digital, e a gente acabou deixando o atendimento presencial ser chamado de atendimento humano e o atendimento digital da própria palavra, né? Atendimento digital. E a gente esquece de colocar a humanização nos dois atendimentos. Uhum. A gente precisa atender presencial de forma humanizada e precisa atender na parte digital, quando a gente fala com o cliente no WhatsApp, no e-mail, no telefone, de forma humanizada, que a gente tem deixado isso aí de lado um pouquinho, que é o que faz a diferença hoje. Sim. E como esse assunto começou? Da onde que a Elidiane, com toda a graduação que ela teve, os ensinos, fez com que você fosse para esse caminho, né, de atendimento humanizado, de relacionamento com o cliente e não, talvez, liderança, né? Eu sei que coisas vão colaborar, mas você trazer esse assunto para o seu dia. Eu me formei em administração de empresas e o tema do meu TCC na época, lá atrás, foi justamente atendimento humanizado. E eu, durante a pesquisa, durante a elaboração de todo o trabalho, eu percebi que, independente do segmento que você está atuando, a forma de atender é o que vai fazer o cliente se fidelizar a você.
Então, a gente hoje está muito no automático, né? Isso não é de hoje, desde a época que eu me formei, que já tem um tempinho. Então, a gente tem muito automático no nosso dia a dia. O cliente acaba sendo tratado como mais um, o próximo, só mais um número, próximo da fila, aquele que está ali para poder ajudar a bater uma meta, construir os objetivos só da empresa, na maioria das vezes. E atender o cliente de forma humanizada me fez perceber que ele fideliza, ele fica te acompanhando por um determinado tempo, porque ele percebe que o que você está fazendo com ele não é tratando ele como mais um cliente, sim como o cliente. Legal. Então, quando eu coloco o cliente no ponto único, principal, exclusivo, e ele se sente assim, ele acaba tendo quem está atendendo daquela forma como referência. E isso em qualquer segmento. Então, eu que fiquei bastante tempo no segmento financeiro, eu via que não era só número, não era só dinheiro. O cliente precisava se sentir acolhido, precisava se sentir especial, precisava que eu entendesse o momento dele antes de qualquer outra coisa dentro daquele atendimento. Então, eu vi que atender de forma humanizada constrói relacionamento duradouro. Não é um cliente que compra, é um cliente que compra, que adquire teu produto, que indica para outra pessoa e que com certeza ele volta. Legal. Porque não foi só o que você ofertou, foi como você ofertou e o que fez ele voltar e trazer mais alguém com ele. Quando eu vim pra cá, eu falei, não, esse podcast ele precisa ser polêmico. É, uma decisão Porque sábia. é um assunto muito complexo para muita gente. Né? E eu trouxe algumas perguntas que eu quero trazer a Elidiane para compartilhar a visão dela sobre isso. Vamos embora. Atendimento é um diferencial? Contextualizando. Qual é a diferença? Qual é o diferencial do teu negócio? O atendimento. A gente ouve muito isso em clientes, ainda mais aqui na Lâmpago. Eu, por muito tempo, levantei a ideia de que atendimento é algo óbvio. Então, ele não é um diferencial. Isso é minha opinião sobre. Porque ele é algo que é o mínimo que você espera. Sim. De alguém você ser bem atendido. Né? Mas para Elidiane, se eu falar que atendimento é um diferencial da minha empresa, é algo verdadeiro? Quando você fala de atender, a gente já pensa assim, eu tenho que atender bem o meu cliente. É o básico, é o mínimo que eu tenho que fazer hoje. Quando eu atendo bem o meu cliente, sigo tudo que foi combinado, entrego o que ele precisava e ele sai satisfeito, eu estou fazendo um bom atendimento. Sim. Ok. Esse bom atendimento ele pode receber em qualquer lugar. O produto que você oferece, outro, dependendo do segmento, você vai ter o mesmo produto em diversos lugares diferentes. Então, atender bem seria o mínimo. Chegar, ser bem atendido, sair feliz. O atendimento humanizado, o atendimento diferenciado, é aquele atendimento onde o cliente não só se sente bem, mas se sente surpreendido. Aí que está a diferença. Porque hoje em dia, a gente só atender e atender bem já está difícil. De fato, em alguns lugares se tornou um diferencial, porque você espera o pior, né? Exatamente. E aí, quando você surpreende o cliente, você faz aquele momento ser mágico, faz aquele momento ser único, e aí você vai multiplicar aquilo ali para outras pessoas, porque você quer que aquela experiência se multiplique. E quando você vive uma experiência bacana, você recebe um atendimento totalmente diferente do que você esperava, você recebe um algo a mais, você quer multiplicar aquela experiência. Deixa de ser um atendimento para ser uma experiência que você vivenciou. Então, hoje, atender bem, hoje o que fideliza teu cliente não é só atender bem, é atender bem e fazer o algo a mais para se tornar uma excelência de atendimento. Então, atender de forma humanizada, hoje, diferente de só atender o humano, só a pessoa estar fisicamente na sua frente, hoje faz total diferença quando você está falando de um cliente. O que transforma um atendimento surpreendente, Elidiane? O atendimento surpreendente é quando o cliente recebe o que ele não está esperando. Sim, né? A palavra já diria isso. Agora, quando eu faço um atendimento com o cliente, ele sente que você fez algo pensando exclusivamente nele, você já está surpreendendo. É diferente eu fazer um atendimento onde eu vendo uma roupa para todo mundo, onde eu presto um serviço para todo mundo, tudo igual. Mas quando eu faço um atendimento diferenciado, onde eu fixo o cliente no meu olhar, quando eu trato ele, chamo ele pelo nome, quando eu cuido, quando eu volto num pós-venda que hoje em dia, dependendo da segmentação, é muito importante, porque você receber um contato para oferecer alguma coisa é bacana. Você vai lá, você fecha, poxa, ele me ofereceu, me ligou. Mas ligar depois para saber se tudo deu certo, se continua tudo certo e se pode fazer mais alguma coisa, isso aí torna também um exemplo de diferencial, onde eu faço um cuidado posterior àquilo ali.
onde eu estou fazendo algo além do que ele esperava, não simplesmente fechar aquele negócio onde a gente finalizou ali aquele contrato, aquele atendimento. Fazer um algo a mais é justamente acompanhar o cliente de forma personalizada, onde ele se sinta especial e diferente de simplesmente um atendimento onde todos receberiam da mesma forma. Transformar isso assim, diferente, né? A palavra é... Eu acho que além de transformar, eu fico tentando um pouco, às vezes, entender em que momento isso deixou de ser o óbvio, sabe? Em que momento a humanidade, ela precisou ser, né, educada. Voltar às origens. Voltar, sabe? Porque no final do dia, a gente tem a relação nossa com os nossos amigos e familiares, e quando a gente vai pro negócio, seja ele uma relação de compra, uma relação de prestação de serviço, né? Parece que muitas vezes a gente esquece. É como se fosse duas pessoas diferentes. Então, eu tenho aqui em casa, eu espero isso daqui da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais, da minha mãe. E quando eu vou pra rua, é como se fosse algo diferente. Como se você já esperasse o pior. E sai dessa relação. Em que momento a gente sai de um núcleo, né? Porque é uma pequena tribo se transformou em uma nação e as coisas foram expandindo. E como esse distanciamento ele foi surgindo. Ao ponto de hoje a gente precisar voltar a recuperar essa isso, ideia de atendimento humanizado. Acho que as coisas ficaram tão automáticas, tão assim aceleradas, que a gente às vezes... Só não se preocupa? Não se preocupa em cuidar, se preocupa em executar. Eu vou lá, eu atendo, o cliente paga e tchau. E vai. Aquele cliente que vem, entra na sua loja ou entra no seu negócio, ele estabelece conexão com você? Até que ponto a forma com que eu atendi vai fazer aquele cliente lembrar do meu atendimento, vai me ter como referência, e toda vez que precisar de alguma coisa referente àquele produto ou àquele serviço, ele vai me ter como ponto principal. Né? Então, assim, o cliente, quando ele se torna ponto principal do meu atendimento, eu acabo sendo o ponto principal dele também. Eu viro referência. Se eu faço ele se sentir importante e especial, ele vai refletir, ele vai voltar isso comigo. Tratar como importante. Ele vai falar assim, poxa, a Elidiane, naquele serviço, naquele atendimento, ela me fez diferente. Então, ele vai voltar. Porque, hoje em dia, fazer com que o cliente se sinta em um momento, em um espaço onde é dele, onde ele percebe que eu parei o que eu estava fazendo, eu dediquei a minha atenção exclusiva para ele, cuidei do que ele estava precisando. Isso é muito difícil hoje em dia acontecer. Verdade. Hoje você atende um cliente pensando no outro. Você está com ele na mesa, resolvendo alguma coisa no teu computador. E o cliente na outra ponta, ele percebe. Sim. Então, nesse momento ali, ele não está se sentindo especial. Ele está simplesmente se sentindo aquele mais exemplo um. que você deu de, eu tô te ouvindo. Exatamente. Isso é um exemplo que sempre que eu posso, eu multiplico. Às vezes a gente está com... Quem nunca fez isso? Você está sentada no computador, mexendo, digitando suas coisas, o cliente está do seu lado, está na sua frente, e você, ao invés de parar tudo e olhar no olho, ele está ali, porque já é difícil hoje um cliente se deslocar da sua residência, ou do seu trabalho, do seu negócio, para fazer um atendimento presencial. Uhum. Então, ele reserva o momento dele, o tempo dele, na agenda dele, para te dar atenção. E aí você senta com o cliente na sua frente e você fica mexendo no seu computador, resolvendo o problema de talvez outro cliente, e aí fala para ele, pode falar, fala que eu tô ouvindo. Não, continua, pode falar que eu tô te escutando. Não tá escutando. Você não parou, você não se dedicou 100% para aquele cliente. Como ele fez para você. Porque naquele momento ali, se ele parou o que ele estava fazendo para ouvir o que você tem para falar, é quase que assim, o nosso dever principal ali, parar tudo e retribuir. E aí entra, sabe? Você diria que talvez é por conta da aceleração. A minha dúvida é se é algo mais individual, tá? Onde cada um tem as suas próprias ansiedades. Tem a ver com personalidade, essas coisas. Ou se é algo que o mundo vive como se fosse uma coisa quase que viral. Sabe? Virou uma virose. Uma mesmo. virose, sabe? Essa aceleração, essa talvez independência, onde as pessoas não se veem como interdependente. Então eu não dependo, mas eu também não sou independente. Eu sou interdependente. E era algo que acontecia na época do escambo, por exemplo, você tinha que ter um relacionamento para você trocar as coisas que você tem, né? Então, não dá para trocar suas coisas com quem você não conhece. Você não conhece, não tem relacionamento. As famílias tinham que se comunicar. As famílias criavam... a filha casava com o filho do outro para que as plantações se... profundos, sabe? E hoje, cada vez mais, as pessoas se tornaram números, né? Sim.
Eu acho que também tem a questão das pessoas verem a internet. É muito positivo, óbvio. Hoje, ter a tecnologia ao nosso favor é uma coisa que ninguém vai negar, né? A gente tem um facilitador Foi uma evolução. na nossa mão. Mas no mesmo jeito que a gente tem na nossa mão a tecnologia para nos atender, chega um momento da nossa compra, da nossa aquisição, que a gente precisa falar com alguém. Vai ter um momento que você vai precisar ser acolhido por alguém, você vai ter que consumir aquele produto ali, sabendo que se tiver algum problema, você vai ter para quem recorrer. Então, assim, eu acho que a internet, a evolução, o e-commerce veio de uma tal forma que fez com que o cliente se tornasse mais independente. Fez. Ok. A maioria se autoatende, entra no telefone, compra tudo e quase que não depende. Mas e o momento do atendimento presencial? O atendimento presencial hoje não pode ser confundido com o atendimento humano, ponto. Eu tenho que estabelecer que o atendimento humano tem que ser humanizado. E aí eu volto, mesmo com a tecnologia, que a gente hoje usa muito o WhatsApp, uma ferramenta que a gente tem aí para poder ajudar a gente a fazer compras e tudo mais, aquele momento ali de interação dentro da plataforma precisa ter um toque humanizado também. Porque senão fica aquela história, pô, estou falando com um robô. Na maioria das vezes acontece da gente estar falando ali com a ferramenta que facilita as empresas e tudo. Mas a partir do momento que não é um robô, a gente não pode se comportar como tal. Se eu sou um humano atrás de uma plataforma que está interagindo com o meu cliente, eu não posso simplesmente me comportar como um robô. Eu tenho que aplicar a humanização naquele momento para resgatar justamente isso que a gente tinha. Né? Estabelecer confiança, troca, fidelização, para que o cliente entenda que aquilo ali ele não está solto sozinho, que ele tem alguém para poder acompanhar, para conduzir e tudo mais. Quando você fala de cliente e atendimento, na minha cabeça eu fico pensando, e aí torna-se mais uma polêmica. O que eu queria te perguntar, Lidiane, o cliente sempre tem razão? O cliente nem sempre vai ter razão. Nem sempre ele vai ter razão. Mas eu preciso assumir uma postura em que eu não trate aquele cliente de forma em que ele fique atritado ou desconfortável diante de uma situação, de qualquer outra, qualquer coisa que esteja acontecendo, e eu me posicione de forma em que eu vou criar um embate com aquele cliente ali. Sim. Às vezes o cliente não vai ter razão, isso é do ser humano. Às vezes você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, por aí vai. E naquele momento cabe quem está conduzindo o atendimento levar aquilo ali da melhor forma possível para que o cliente entenda que não é uma questão de quem tem razão ou quem não tem razão, é de que eu estou ali para poder resolver e fazer com que ele saia satisfeito. É uma questão de resolução, né? Exatamente, porque dizer simplesmente, não, você não tem razão e eu tenho razão, mas até que ponto ele não tem razão ou tem razão? Né? É entender o lado do outro cliente. Porque às vezes ele estava esperando uma coisa e não foi o que ele queria, não é o que ele estava desejando, não é a expectativa que ele queria receber e que foi alcançada. E aí ele acha que eu tenho a razão. Até que ponto a razão ali é o ponto principal? Aí eu volto a dizer, será que a forma de conduzir aquela situação não muda totalmente o cenário? De dizer que o cliente será que tem sempre razão? Porque aí eu vou deixar de mostrar para ele o lado bom do produto que ele está adquirindo, do serviço que ele está contratando. Enfim, eu tenho que mostrar para ele que o ponto de vista que eu tenho pode se adequar ao que ele está esperando. Então, dizer que ele tem 100% de razão vai depender muito de como eu vou conduzir. Às vezes o cliente, mesmo que ele não tenha razão naquela situação, a forma que eu vou conduzir vai trazer um desfecho, assim, que vai ser satisfatório para os dois lados. Eu diria, talvez, que não é sobre ter razão ou não. O cliente ele não tem razão, nem sempre tem razão. Eu acredito nisso, tá? Mas ele tem suas verdades. Sim. Tá? E aí entra o ponto, né, que eu vi numa apresentação sua sobre escutar. Me ajuda. Você tem que ouvir, entender para depois atender. Então, é ouvir, atender, entender para depois atender. Então, mesmo que talvez ele não tenha razão, e aí que quando a gente fala sobre razão, a gente está falando sobre, às vezes, certo e errado em uma relação. Sim, sim. De repente, o cara tá vindo te cobrar algo que está fora do contrato. Ok? Só que talvez ele tenha a verdade, não é a razão, de ter entendido de forma equivocada.
E não existe, assim, entrar no ponto, talvez, da gente não se colocar no direito de questionar o entendimento dele, uma vez que a gente precisa estar preocupado com o interlocutor e às vezes a gente não explicou, certo? Então ele não tem razão porque no contrato está de uma forma, mas ele tem a verdade dele que naquele momento é verdade para ele porque foi a forma como ele entendeu. E não é questão de tentar mudar a ideia dele ou o conceito de razão que ele está colocando ali na mesa para você. É entender o que ele está querendo de fato, porque às vezes o que ele está buscando, que ele fala assim, eu tenho razão e às vezes eu acho que a razão está comigo, é só um ajuste que falta. É a forma de como eu vou conduzir aquele atendimento. É evitar qualquer tipo de atrito diante de uma negociação, por exemplo, porque quando você senta com um cliente para poder conversar, o que você mais quer ali no final de tudo é que os dois saiam da mesa bem. E que dê tudo certo, e que fique bom para você, e que fique bom para mim. Então, dizer, o cliente tem sempre razão, o cliente não tem razão, aí eu vou sentar numa mesa para não conduzir um bom atendimento para que os dois fiquem bem? Que tipo de, talvez, de negociação seja essa? Que relacionamento é esse de cliente com quem está oferecendo o serviço? Para onde ele vai? Entendeu? A ideia é justamente, independente de quem tem a razão ou não, é alinhar para que os dois levantem da mesa, sabendo assim, poxa, eu estou satisfeita. Fechei um bom negócio, fiz um bom atendimento. Recebi o que eu vim buscar. Exatamente. E às vezes realmente são pequenos ajustes, né? Entra no ponto. Eu acho que de tudo isso, o ouvir é a habilidade principal. É porque às vezes você senta para poder conversar com o cliente achando que ele quer uma coisa, aí você vai com toda aquela tua energia focada naquilo e não é nada daquilo que o cliente quer. Porque você não ouviu, você não parou, você não prestou atenção, você não escutou antes de oferecer. Então, ouvir e entender para depois atender é uma sequência que você não pode fazer o contrário. Como é que eu vou ofertar uma coisa para você, eu vou apresentar sem saber o que realmente você quer? E às vezes, nesse ouvir do cliente, você tinha uma ideia do que você ia apresentar e a tua ideia realmente muda completamente no meio do caminho, porque você vê que fazendo um atendimento personalizado, você vai ajustar para o cliente o que realmente ele precisa e não o que você achou que ele ia contratar ou adquirir. Entendeu? Então, ouvir, entender para depois atender, precisa seguir precisa ter essa sequência. Não inverter a ordem. Exatamente, não inverter essa ordem. Uma coisa que eu tenho percebido muito é que com esses avanços digitais, cada vez mais atendimento é algo que tem se reduzido e... Caramba. Não sei se talvez numa ideia de entrar numa parte do nosso convívio de que nem exista mais. Porque hoje, eu falo do meio do ano passado para cá, um dos setores que mais cresceu no digital foi chatbot. Uhum. Toda empresa está buscando sua IA, sua assistente. Antigamente, assistente virtual era coisa de empresa grande, né? Magalu tinha, Casas Bahia fez o dela, Samsung. Agora gerou um ponto que popularizou de uma forma que cada um pode ter o seu. Né? Eu dou o nome que eu quiser. Né? É maravilhoso. Eu queria ver o olhar da Elidiane sobre esse cenário. Né, de talvez que é um caminho que a gente está tendo de não ter mais um primeiro contato humano. É como se a gente estivesse hoje andando contra o fluxo, né? Porque se a gente acabou de falar que cada vez mais com a evolução está reduzindo a questão do atendimento, presencial talvez, se eu falo de atendimento humanizado, é como se eu estivesse contra, né? Anti-IA. Exatamente. E não seria isso. Porque ainda existe o cliente que precisa e que necessita do atendimento humanizado. A gente, só dando um parênteses para você, a gente também viveu essa transformação na nossa profissão. Então, hoje tem IA para fazer vídeo, IA para fazer foto, IA para fazer texto. Né? E aí a gente percebeu o mercado indo para... Vai chegar um momento que ter um humano é algo de luxo. Sim. Então é aí que está o ponto. Eu trabalhei, minha última experiência foram um total de 10 anos com o público alta renda. O alta renda hoje em dia ainda prefere e precisa de um atendimento exclusivo. Vira para um cara que tem
meio milhão no banco e fala, conversa com meu... Joyce, minha assistente virtual. Não, e eu digo assim, não são só... São milhões e milhões e milhões. Então, assim, um cliente nesse nível, ele não vai falar com o robô. Ele precisa de uma visita, ele precisa do olho no olho, ele precisa de algo exclusivo para ele. A exclusividade hoje faz parte de um atendimento diferenciado. Você vê hoje nos grandes bancos, você ser um atendimento exclusivo, hoje, né, cada segmento dá um nome personalizado para isso, mas ser um cliente exclusivo hoje ainda traz aquela questão de status que existe. Lógico que o nosso atendimento precisa ser humanizado e personalizado, independente do segmento. Porque eu digo para você que o mesmo atendimento que você dá de forma humanizada para um cliente que sabe muito, você precisa dar para o cliente que sabe muito pouco. Porque se eu estou falando com um cliente que sabe muito, eu tenho que ser personalizado, tenho que fazer um atendimento personalizado com ele, porque ele é conhecedor de tudo. Então, se eu não for exclusivo, não for pontual com ele vai entender que eu estou tratando ele como simplesmente um mais um. E aí eu volto para aquele cliente que não tem tanto conhecimento, eu preciso também ser exclusivo e personalizado com ele. Eu preciso ter o cuidado e o carinho de atender aquele cliente de forma totalmente exclusiva e personalizada para que ele sinta que eu tive cuidado com ele também. Então, são dois extremos que a gente cuida de cliente, onde, na verdade, se você for parar para pensar, os dois vão precisar da humanização, de atendimento humanizado. Porque esse cliente que sabe muito, que ele tem um segmento alta renda, ele quer exclusividade por isso, para ter alguém para cuidar das coisas dele. Agora, o cliente que não tem o conhecimento, que não acompanhou ainda toda essa evolução que a gente tem no digital, ele vai precisar de alguém. Ele vai precisar de alguém ali do lado dele para poder ajudar, para auxiliar. E até que ponto eu vou tratar aquele cliente simplesmente atender por atender, ou eu vou dar a humanização naquele atendimento? Cuidado que eu vou ter com o senhor, com a senhora que não evoluiu por infinidade de motivos, enfim, mas que não acompanhou essa evolução. Então, eu tenho um grupo grande, concentrado, que acompanhou a tecnologia, que está ali sozinho, tocando todas as suas coisas, comprando, vendendo, produzindo. E eu tenho duas pontas. É aquele cliente que tem muito, que é o segmento alta renda, que precisa de um atendimento exclusivo e precisa de alguém para olhar olho no olho. Sim. E eu também vou acabar precisando aplicar isso no atendimento de um cliente que vai precisar de cuidado e carinho na outra ponta também. Então, assim, É complexo, porque eu acreditava que ia chegar um momento que a não IA só ia atender grandes públicos de alta renda, de um nível de influência, que aí sim ele fura a bolha. Né, sim, para ter a exclusividade daquele atendimento. Que o que você trouxe, então, é o meio, né? O atendimento automático e a IA vai entrar no meio, né? De quem talvez não está nem na ponta da necessidade, nem na ponta da exclusividade. Né? Exatamente. Então, assim, eu acredito que não vai se perder totalmente. Vou colocar alguns anos e anos aí pela frente. Talvez a geração dos nossos netos já diminua essa ponta das pessoas que são menos informadas, né? Que não vai precisar desse acompanhamento, porque já está nascendo já com o telefone na mão. Então, assim, vai sair. E aí esse grupo aqui vai chegar nessa ponta de exclusividade precisando desse atendimento personalizado. Então, ainda existe um grande espaço para aplicar o atendimento humanizado, até porque todo esse atendimento que é feito sozinho, antes que ele exista, por trás disso aqui, existem empresas que vão negociar, que vão sentar, que vão preparar plataformas. Então, esse momento de negociação, de atendimento, se ele for feito de qualquer jeito, o negócio não acontece. Então, para que aquele e-mail ali siga sozinho, antes daquilo ali acontecer, o bastidor estava lá. Então, tinha uma equipe por trás preparando. E como é que foi o relacionamento de quem está preparando e de quem está ofertando e quem está colocando aquilo ali no mercado? Sim. Então, o atendimento humanizado, presencial, por mais que exista a plataforma, ele nunca vai deixar de existir. E eu vejo não vou dizer um problema, tá? Mas eu vejo uma situação um pouco conflituosa quando a gente fala sobre esse assunto, que eu vejo que os dois públicos, tá? Na verdade todo mundo, mas vamos colocar os dois públicos, eles têm essa necessidade de segurança, sabe? Se sentir seguro, né? Se sentir pronto.
E aí entra que eu acredito que esse avanço, não vou dizer que foi, mas um dos motivos pelo que eu escuto, as pessoas procuraram a tecnologia, porque, entre aspas, não é o que eu acredito, mas é o que eu escuto, o ser humano, ele é... como é que é o nome, a palavra? Quando você não consegue confiar na pessoa? Fugiu. O ser humano, ele é imprevisível, o ser humano, ele não é bom, ok? O ser humano, ele dá volta, né? O ser humano, ele dá golpe, e aí o ser humano me dá dor de cabeça, então é mais fácil lidar com a tecnologia do que com o ser humano. Uhum. Falando aqui a nível de contratação, o empresário vai pensar em contratar um ou outro. Então, a gente foge de contratar um ser humano por esses motivos e aí vai para a tecnologia. Só que, ao mesmo tempo, a tecnologia ela não me traz a segurança, o acolhimento e o calor que o ser humano traz. Sim. Como é que a gente resolve esse atrito? Porque, ao mesmo tempo que eu preciso, né, trazer essa segurança, tem um outro lado. Né? Como é que a gente, às vezes, consegue conversar com o empresário que vale a pena, às vezes, é um ajuste, né? É um treinamento que eu preciso dar para o meu time para poder trazer legal essa que foi uma realidade que você viveu na tua vida de fluxos bancários, né? O fator segurança era algo crucial. Sim. Né? O que as pessoas tendem a confiar mais, sabe? Eu sempre digo que antes, até mesmo porque muita gente hoje, por conta dessa evolução tecnológica, acaba utilizando o telefone, o WhatsApp, como ferramenta de trabalho, de comunicação para se apresentar, para apresentar seu produto, sua empresa. Isso é inevitável, você ligar para se apresentar. Você ganha velocidade. Se você liga, se você se apresenta por telefone, você manda o material por e-mail ou pelo WhatsApp. E eu sempre digo que o meu maior desafio não é apresentar ou vender um produto ou um serviço. É estabelecer confiança naquele primeiro contato. Porque a pessoa me conhece. A pessoa nunca me viu. Então, vai atender uma ligação minha, eu apresentando um produto ou um serviço, sem ter referência, talvez, Sim. Quando você já está alocado dentro de uma empresa, isso também acontece. Porque mesmo você dando o nome da empresa, olha, eu sou Elidiane, trabalho na empresa X. Mesmo eu me apresentando como funcionária de uma empresa X, eu preciso estabelecer confiança. Eu preciso que quem esteja do outro lado acredite que a Elidiane é de verdade, que a Elidiane realmente está apresentando um produto seguro, de verdade, e que não é mais um golpe da vida que a gente sabe que existe aí em todos os canais. Então, acho que a primeira venda que a gente faz é a venda da confiança. É estabelecer conexão e confiança para o cliente para que o seu trabalho consiga fluir. Então, esse é o ponto principal, talvez, dessa parte de atender o cliente, é estabelecer confiança e essa conexão. Isso não só no telefone, aí vem na parte presencial, porque aí eu vou visitar um cliente, ele vai me ver, ele vai ver como eu estou atendendo, ele vai ver como eu estou conduzindo o atendimento. Ele, às vezes, não vai estar na empresa, eu que vou estar visitando ele na empresa, no espaço do cliente. Então, estabelecer confiança no mundo que a gente está vivendo hoje, eu acho que, sim, é o primordial em qualquer atendimento, seja ele presencial, virtual, telefone, enfim. Como é que as pessoas fazem isso? Né? Se pudesse dar um conselho para quem hoje faz, quem atende, tá hoje e sofre com isso. De repente, né, tá ali no dia a dia, mas sofre com essa desconfiança. Vou dar um exemplo, né, de coisas que a gente vive. Né, a gente atende alguns advogados na Lâmpago e existe muito golpe, infelizmente. Né? O mal tá aí, vamos dizer assim. A gente pode pegar ano passado, metade da nossa carteira teve número clonado. Não, e até agora. Sim. Recentemente eu vi um story de clientes nossos falando, galera, esse número não é meu. Né? E aí, quando o atendente de verdade, o representante daquela empresa vai, eles, vou usar a palavra, sofre com isso. Né? E aí ele precisa provar que ele não é mau. Só que, né, a tecnologia ela veio e hoje eu tenho cliente que está, por exemplo, em Goiás e atende a Bahia. E essa distância, tipo, maravilhoso, eu consigo atender. Mas, né, o que você diria hoje para um atendente que ele poderia fazer de forma prática para falar, cara, eu sou real, pode acreditar em mim, pode confiar. Que tipo de coisa ele pode fazer nesse atendimento? Eu acho que, assim, o uso do teu vocabulário... Legal. De como você está falando com o cliente, traz muito isso para uma ligação. Eu trabalhei bastante tempo no call center, dentro do banco, e
eu tinha ali a referência de dizer que eu estava dentro de uma grande instituição. E aí a pessoa podia, talvez, ligar de volta, perguntar se eu realmente era dali ou não. Mas hoje, quando você liga para um cliente, principalmente quem é autônomo ou presta algum tipo de serviço, a forma com que você vai falar com o cliente, mecânica, robótica, onde você não quebra aquele gelo e mostra para o cliente que realmente você é de verdade, que você está à disposição, de marcar uma call, olha, no horário que fica mais confortável para você, sem atrapalhar a tua rotina, você estabelecer com ele, ó, você quer marcar uma call, quer marcar uma conferência, hoje é muito difícil você trabalhar sozinho sem ter alguém, um parceiro, uma equipe junto com você. Você quer marcar combina com ele se ele prefere marcar uma videochamada, uma videoconferência. São facilitadores que a gente acaba usando no meio do caminho para poder estabelecer confiança com aquele cliente. Porque realmente você recebe uma ligação do nada, com uma forma fria de falar, um WhatsApp quase que mecânico, aquela mensagem já programada. O cliente fala assim, mais uma mensagem. Então, assim, a forma como você vai falar, como você vai se apresentar para o cliente, eu falo isso muito no treinamento, depois vocês coloquem aí que eu divulgo isso dentro das empresas, eu explico dentro do treinamento como você utilizar recursos para que o cliente acredite que você realmente existe, que você é de verdade. Porque isso aí é a tua primeira venda, é o teu primeiro contato com o cliente. E isso não é criar mecanismo nem metodologia de venda, não, é simplesmente se colocar à disposição do cliente. No treinamento eu explico e eu converso um pouquinho para poder as pessoas entenderem que é possível você estabelecer esse primeiro contato com o cliente gerando confiança. Diferente de você só ser tratado como, mais um que está me ligando, deve ser algum golpe. A forma com que você fala faz toda a diferença. E isso dentro do treinamento a gente desenvolve para que os funcionários, para que as equipes se sintam mais seguros na hora de ligar e abordar e conversar com alguém que ele está oferecendo algum produto. Então, é uma habilidade que dá para ensinar, que dá para aprender. Dá para você. É treinável, dá para desenvolver. Eu sempre digo que eu nunca sento para treinar ou criar metodologia ou técnicas para você conduzir um atendimento. Mas você pode desenvolver formas de atender, formas de conduzir um atendimento da forma mais natural possível para que você tenha um bom desempenho no final. Para que o cliente realmente confie e veja verdade em tudo que você está falando. Eu acho que a grande chave é aí. Quando o cliente do outro lado, onde quer que ele esteja, ele vê verdade no que você está falando, ele sente no tom da tua voz, ele sente do jeito que você fala, no formato de e-mail que você envia. Quando ele sente essa verdade, a conexão existe e o atendimento flui. Eu acredito que é muito sobre gastar tempo com o cliente e não perder tempo com o cliente. Porque quando eu decido gastar tempo com o cliente, eu estou dedicado àquele espaço de tempo, buscar alguma solução, gerar algum benefício, transformar algo que o convença, que o leve a esse tipo de condução. Mas quando eu passo a perder tempo, eu entro numa ideia que talvez eu já estou não querendo estar ali. Eu já entro incomodando, né? Então, se eu entro numa negociação com a Elidiane e ela fala que não quer, e a partir daquele momento eu entendo que agora tudo que eu fizer daqui para essa fala eu estou gastando tempo, eu vou tentar correr para me livrar de você e ir para o próximo. Agora, quando eu gasto tempo e não perco, né, eu acabo investindo. Então, você entra... A gente faz muito isso na agência, por exemplo. Existe muitas vezes um processo de consciência. Às vezes eu preciso te ensinar a me comprar. Sim. Né? E aí esse diferencial acontece quando eu te ensino pelo qual motivo você deve me comprar. E já aconteceu muito de talvez eu ensinar o cliente a comprar e ele comprar de outro porque ele entendeu o preço, a acessibilidade, foi mais convincente, tá tudo bem, esse é o mercado. Mas eu acredito que a gente ganha muito quando a gente capacita aquela pessoa. Boa. Né? A gente capacita ela a comprar o produto, o serviço, entender o mercado que a gente está atuando. Né? E aí eu vejo muito isso. Hoje tem aquelas culturas de para você vender para você precisa falar com 100. E aí o cara fica nessa abordagem de vou correr para bater a meta de falar com 100 hoje para eu conseguir vender um.
mas talvez se tu melhorasse a tua excelência, talvez tu não precisaria falar com 100, você precisaria falar com 50, para o mesmo número de venda acontecer. É o que você falou, você acaba investindo ao invés de gastar o tempo com aquele cliente. Então, se eu conheço e domino o meu produto, e se eu conheço e me aprofundo no cliente que eu estou ofertando, você acaba sendo mais assertivo. Você acaba não fazendo essa listagem de 100, 200, 300. É como se você estivesse ofertando qualquer coisa para qualquer pessoa. E, na verdade, a gente precisa ser mais seletivo na hora de ofertar. Perfeito, maravilha. E a gente já se encaminhando para o final, eu queria, assim, incentivar demais, assim, para quem está escutando a gente, a investir nesse tipo de conhecimento, galera. Eu vejo muitos empresários reclamando dos seus resultados e achando que o problema talvez está na tecnologia. E esse é um problema que o marketing não resolve. Esse é um problema que o marketing não resolve. Obrigado por falar isso. Isso é maravilhoso. Não adianta mandar 400 pessoas para você atender e você fala, tem azul? Não. E é isso. Nem bom dia dá. Tá disponível? Não. E eu vou te falar uma coisa. A maioria hoje dos meus clientes que me convidam para desenvolver isso dentro das empresas eram os meus clientes. Porque eles recebiam o meu atendimento, eles viam verdade no que eu falava. Ter outras Elidianes com ele. E eles queriam ter outras. Eu recebi alguns convites para poder ser exclusiva, mas hoje exclusiva vai me limitar a multiplicar tudo isso como eu estou fazendo nesse momento. Sim. Então, o cliente que recebeu o meu atendimento, 90% são os clientes que me contrataram para poder desenvolver isso dentro das suas próprias empresas. Então, eles entenderam, até tiveram uma referência, né? É referência, é isso. O grande problema é que às vezes as pessoas não têm referência, né? Tipo, cara, eu quero melhorar meu atendimento, mas eu não sei o que é o Mas não melhor. passaram pela experiência, não tiveram esse momento. Então, quando você tem esse momento, tem essa experiência de atendimento, você quer multiplicar. Você quer que o seu cliente seja atendido da mesma forma. Porque se eu recebo esse atendimento, poxa, se eu aplicar isso na minha equipe, isso vai dar certo. E aí, isso vai se multiplicando. E não é o que eu volto a falar, não é nenhuma técnica, não é nenhuma metodologia que te faça convencer o cliente a qualquer coisa. Não, é a forma com que você atende que faz com que ele se adeque ao que você tem ali para oferecer. Não é engessar um atendimento ou criar metodologias que vai fazer o cliente comprar ou não comprar. É você conduzir um atendimento da forma mais humana e delicada possível para que ele entenda que não é pagar um valor, é sentir valor agregado naquilo que ele está recebendo ali. Ele entra num espaço que chega no momento que o preço já não importa. Exatamente. O preço não importa. O que importa, não tem mais preço. Sim. Nessa mesa, nesse momento de negociação, não existe preço. Existe como eu estou sendo tratado. E aí o empresário que me convida para fazer, ele vê que não é o preço que ele está pagando, é como o cliente dele vai ser atendido, o que ele vai refletir de positivo para a empresa dele. Total. Complexo. Podia ser mais simples. Podia ser. Mas é simples. É simples, mais profundo. É simples, mais profundo. Mas é tranquilo. E você? Funcionou? Deu para aplicar? Então eu te convido a ouvir novamente. Ouve a nota e leva para casa, porque se você tem uma profissão estabelecida, se há um emprego na tua carteira de trabalho, se você tem uma empresa, se você tem um pequeno negócio, se você é funcionário de si mesmo, patrão de si mesmo, atendimento é um assunto que você precisa abordar. Então, por isso, eu agradeço, Elidiane, pelo tempo, pelo conteúdo, né? Quem quiser saber mais, Elidiane, como faz? É sempre @Elidiane Diniz. Aí você vai me encontrar no Instagram, vai me encontrar no YouTube, você vai me encontrar no TikTok. Em todas as redes sociais está sempre Elidiane Diniz. Elidiane Diniz, você encontra e conhece um pouco mais o trabalho da Elidiane. Então vai lá no perfil dela, segue, acompanha, porque aqui foi a ponta do iceberg de tudo aquilo que a necessidade, eu acredito que é algo que é um assunto contínuo. A gente precisa todos os dias e meses aprender mais, porque a gente vai chegar um momento que esquece. Então é exercício, é treinável. E a gente agradece você também por essa audiência. Não deixa de ir lá no perfil da Elidiane para estar acompanhando o trabalho. Muito obrigado pela sua audiência e valeu. Forte abraço. Obrigada. Tchau, tchau.